Fala pessoal, mais um vídeo pílula. Vídeo não, vamos falar pílula, trilha, pílula do curso trilha preparatório para a primeira fase concurso de cartório. Pessoal, aqui nessa questão, tentar manter aqui o nosso time de 5 minutos, chama atenção para o artigo 18, parágrafos 1º e 2º, que envolveu a resolução dessa questão. Então, especialmente para o iniciante, é importante vocês terem clareza a respeito da importância desse dispositivo, ou desses dispositivos legais da LINDB. Por quê? Porque nós estamos diante da única hipótese, única. Acredito que sim, salvo engano. A única hipótese em que eu vou ter atos notariais e registrais sendo praticados por um agente público, e aqui um agente público em sentido estrito, né, ou seja, um agente consular que eventualmente, né, ou como regra, entendo que estão a serviço, né, como servidores ali em sentido estrito, que são servidores públicos, agentes públicos em sentido estrito, eu tenho um outro agente público lavrando uma escritura pública ou um ato registral no âmbito do RCPN, um assento de nascimento, casamento ou um óbito, que não um tabelião ou um oficial registrador civil. Então percebam a importância desses dois dispositivos. É uma situação muito específica, uma ressalva que a lei fez visando atender a uma demanda dos brasileiros residentes ou em trânsito em países estrangeiros, que precisem lavrar um óbito, um nascimento de um filho, celebrar um casamento, porque se casam ou com um estrangeiro, ou que casem entre eles, mas que de repente tenham residência em outro país, seja por uma questão ali de próprio exercício do direito de cidadania, do ofício, enfim, né, nós vamos ter ali tratamentos diferenciados no artigo 12 da Constituição Federal, a depender se esse brasileiro está lá a serviço do país e, eventualmente, por exemplo, funcionando como algum representante ou agente estatal, diplomático ou consular, e vamos ter particulares que vão estar, seja no seu ofício privado, seja em trânsito ou por qualquer outra circunstância. Eu tenho nas embaixadas essa prestação de um serviço que é público, em sentido amplo, o serviço notarial e registral, que está ligado à efetivação de direitos fundamentais, ou relacionado a atributos e direitos da pessoa natural, e que, se não existisse essa ressalva, eu teria ali uma problemática ou uma exclusividade de atendimento por autoridades estrangeiras, o que poderia dificultar bastante a vida dessas pessoas. Mas o que essencialmente a questão queria era, que competência é essa? E para além disso, se ela pode lavrar assento, nascimento, óbito, casamento, ela pode lavrar, ou essa autoridade consular pode lavrar o divórcio, e aqui o divórcio que nós estamos falando é o divórcio por escritura, o divórcio consensual, feito aqui no tabelionato de notas, a autoridade consular pode lavrar lá, expressa a previsão no parágrafo 1º, as autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual, bota um asterisco, não esquece de pegar o tema em repercussão geral do Supremo Tribunal Federal recente, eu acho que não tem um mês essa decisão, mas nós não vamos enfrentá-la aqui agora, e, colocando na tela para vocês, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais, devendo constar da escritura as disposições relativas à partilha de bens comuns, pensão alimentícia e ainda o acordo quanto à eventual retomada de nome de solteiro ou manutenção do nome adotado em razão do casamento. Parágrafo 2º, pessoal, é indispensável a assistência do advogado, tal como é aqui na escritura lavrada no tabelionato de notas. Mas percebam, aqui eu tenho uma diferençazinha interessante. Eu nunca vi ainda ser cobrado em prova, mas vai que. É indispensável a assistência do advogado, devidamente constituído, e esse devidamente constituído pressupõe que as partes interessadas hajam constituído ou feito com esse advogado algum tipo de contrato de prestação de serviço, mas, sobretudo, que haja uma procuração para fins de assistência nesse ato. Só que aí a lei vem e fala que se dará mediante a subscrição da petição. Então, como é que eu vou representar? Como é que esse advogado vai participar dessa lavratura da escritura de um divórcio ou separação consensual lavrado por uma autoridade consular devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição do advogado na petição junto com as partes? Então, a rigor, não preciso da procuração.
a próprio pedido das partes assinando junto com o advogado. Percebam, se fosse por procuração, ele não precisaria assinar junto com as partes. Ou com apenas uma delas. Então, eu posso ser tanto com ambas quanto com apenas uma, eventualmente se as partes preferirem advogados distintos. Caso outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessário que a assinatura do advogado conste a escritura. E aqui é que eu vou pedir a atenção de vocês, porque no feedback dessa pergunta, olhem depois que vocês terminarem o simulado. Eu colacionei os dispositivos da Resolução 35 que dizem o seguinte, que é indispensável a presença do advogado na lavratura da escritura pública de divórcio e ou separação. Então, olha, galera, olha a diferença. A LINDB, quando trata da escritura lavrada pelo agente consular, fala é indispensável a assistência, que se materializa a partir da subscrição do advogado em petição, junto com ambas as partes ou com apenas uma delas, se ele vai assistir apenas uma. Na escritura do tabelionato de notas aqui do Brasil, é indispensável a presença do advogado no ato. É uma diferença sutil? Sim. Mas que pode ser uma informação importante, eventualmente numa prova futura, dispensando a assinatura aqui do advogado. E o que eu queria também destacar nessa questão, em relação à alternativa D, também coloquei aqui no feedback, porque essa disposição não está na LINDB. A sentença estrangeira que homologa o divórcio consensual puro ou simples poderá ser averbada no assento de casamento, trasladado para o ofício de RCPN, desde que previamente tenha sido homologada pelo STJ. Na verdade, a disposição que consta atualmente no Código Nacional de Normas é independentemente de prévia homologação pelo STJ. Aqui a gente está basicamente falando da concessão do exequatur, né, o exequatur, mas eu acredito que a pronúncia seja exequatur, que é aquela submissão da sentença estrangeira a uma deliberação do STJ, que na LINDB está falando que é STF. Então depois tem que pegar essa disposição. Peguem essa disposição da LINDB, que fala que essa homologação da sentença estrangeira será feita pelo Supremo Tribunal Federal, e faça a ligação com a disposição da Constituição Federal, que delegou ou que imputou essa competência, essa atribuição ao STJ. Tá? Não separei aqui esse dispositivo específico, mas ele está aí na LINDB. Então depois olhem aqui no feedback essa disposição do Código Nacional de Normas, que expressamente consignou que, em se tratando de divórcio puro e simples, e por puro e simples a gente está apenas se referindo ao direito potestativo de não mais permanecer casado com a outra pessoa, e eu não trato de partilha, essa partilha eventualmente fica para um momento subsequente. Esse divórcio puro e simples pode, via sentença estrangeira, poderá ser averbado diretamente no RCPN, independentemente de homologação no STJ. Então a questão de prova objetiva pode vir nos termos do Código de Normas Nacional. Essa sentença estrangeira de divórcio simples, divórcio puro, para que possa ser averbada, depende de homologação, não depende? Vai ser esse dispositivo que vai responder a nossa pergunta. Passei do tempo. Até a próxima. Tchau.